E para nossa webinar Inclusão Financeira, Informalidade, Remessas e Poupança, gostaria de chamar ele, que é CEO da DT Consultores e consultor de empresas com especialização em comércio exterior, bancos e finanças. Seu forte é a abertura de novos mercados seguindo as correntes migratórias com ênfase integral em negócios, desde a sua criação, implementação, desenvolvimento, procurando alianças estratégicas com correspondentes de remessas e pagamentos. Integra o conselho do IMTC e é consultor da CIACEFIM, a Comissão Financeira do Mercosul. Ministra palestras e cursos relacionados à sua área. Daniel Trias, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, a sua colaboração nessa webinar ao nosso mercado. Eu passo a você a palavra. Primeiro, quero agradecer a todos vocês. Boa tarde, sejam bem-vindos. Vou falar meu portunhol, que é um pouco ruim, mas dá para entender e a Amanda vai ajudar. Eu quero agradecer a diretoria da Abracan, a sua equipe, Amanda, Renata, a todos que colaboraram para fazer isso possível. E principalmente a senhora Kelly, que é presidente da Abracan e também do CCFIM, como a Amanda Graminha já sabe, e ela em outros webinars já anunciou. Por convite e a honra de compartilhar com você, uma vez mais, um webinar onde tentaremos dar nossa visão dos problemas que a falta de inclusão financeira causa ao mundo, onde também falaremos sobre o principal, que é a educação financeira. Vamos abordar um tema de alta sensibilidade humana e de muita solidariedade. Porque se falamos de inclusão bancária, educação financeira, estamos falando da base da pirâmide social. Dos imigrantes, em primeiro lugar, dos informais e dos pobres, que não têm acesso a esse benefício. Sempre tratamos todos esses tópicos com uma abordagem profissional, mas sempre com honestidade intelectual. Espero poder fazer entender em minhas explicações. A pedido de muitos de vocês, vou atualizar alguns números sobre migração e remessa, a base da pirâmide global, que é onde se concentra a maior falta de inclusão financeira, tão solicitada pelo Banco Mundial, pela ONU, G20, GAFI e todas as organizações internacionais e até os próprios bancos centrais. Vamos tentar diferenciar entre bancarização e inclusão financeira, que muitas vezes se confundem. Para ele, vamos dar algumas definições que nos ajudem a esclarecer o problema. No pior dos casos, vamos conseguir confundir mais os termos, que não é a ideia. Algo que parece simples é difícil. Vamos fazer uma apresentação com alguns slides, sem gráfico, porque entendo que o assunto é mais conceitual do que numérico. O primeiro passo para a inclusão é nosso. Para isso, temos que entendê-lo. Primeiro, iremos aos imigrantes, que são mais fáceis de detectar sua falta de bancarização e inclusão. Depois, veremos a informalidade e, por último, a nossa própria inclusão e o compromisso das autoridades com esse objetivo. Então, vamos começar. Adiante, o primeiro. Acá, em forma rápida, vamos fazer uma definição genérica, que já escutei que está Luisito aí, ele já deu muitas vezes esta definição. Para usar o término prático, chamaremos de remessa familiar quando um migrante envia um dinheiro de um país para o qual emigrou para onde reside sua família. Também se pode chamar transferência de pessoa, remessa de dinheiro, remessa a trabalhadores, remessa de ajuda familiar. O próximo. Em 2000,
En 2019, la población de migrantes mundial estimada era en 272 millones de personas. Vamos a lembrar en forma rápida por qué migraban las personas, que eso falamos. Elas emigravam por guerras, Iraque, Síria, os países da América Central são um claro exemplo. Conflito político, o conceito de refugiado, por exemplo, Venezuela. Desastres naturais, terremoto Haití, ano 2010, deixou 316.000 mortos. A falta de oportunidades, no Equador, uma crise financeira do ano 1999, que caiu o sistema financeiro, portanto, as empresas também quebraram. Atividade de gangue generalizada, principalmente no Triângulo Norte, que é Guatemala, Honduras, Salvador, que são denominadas maras. Mas o maior motivo é a pobreza econômica, principalmente também para a América Latina. Os imigrantes vão de países pobres para países menos pobres. E esse, como principal motivo, ele tem os países desenvolvidos. Eles buscam sempre uma contenção social e econômica. As remessas de mão de obra enviadas para os países de baixa e média renda ultrapassam 554 bilhões no ano 2019, como diz aí. As remessas estendem nos auxílios de governos desde meados da década de 1990 em adiante. Elas han superado o que é toda a inversão externa de todos os países de baixa e média renda. Agora, na pandemia, temos visto um crescimento na remessa, principalmente para os países da América Central, Caribe e México. Isso despertou o interesse de várias teorias a respeito desta base de discussão de todo o fórum internacional, inclusive constituiu um debate contínuo na semana anterior na conferência da IMTC World. Agora, a resiliência, subsídio, informalidade, o sacrifício máximo dos imigrantes, mesmo com medo de que acontecerem nas eleições passadas, do 3 de novembro, que ganhou Biden. Eles começaram a enviar muita mais remessa também nessa data. Você lembra também que os subsídios nos Estados Unidos foram muito importantes, muito grandes. E lá não precisa você estar legalizado. Se você paga imposto, tem direito a subsídio. E lá criou também uma informalidade. Ou seja, cobravam os subsídios imigrantes e também cobravam essa informalidade por fora. E aí aumentou esse envio de remessa. Vamos ao próximo. Próximo. Perfeito. Dado o contexto, eu esqueci de falar também algo muito importante. Desculpa, porque é um conselho que dou a todo mundo. É a economia comportamental. Eu aconselho ler um livro de Daniel Kahneman, Pense Rápido, Pense Lento, que sendo psicólogo inspirou um prêmio Nobel de Economia do ano 2017, Richard Thaler, por sua pesquisa sobre economia comportamental. Aí você pode encontrar o que está acontecendo, e até mesmo nossas próprias vidas. E por que tomamos decisões certas ou erradas. Agora sim que havia esquecido disso, desculpa. A maioria dos imigrantes do mundo, de acordo com a ONU, são pessoas em idade produtiva, músculo jovem, para trabalhar. O juvenismo do África, isso é um tema que chama muito a atenção. Por quê? Mais de 40% da população africana tem menos de 15 anos de idade. 4 de cada 10 habitantes são crianças, os jovens que vivem com $1 a $2 por dia. É uma fonte de Stephen Smith. É outro livro que aconselho também, O Voo para a Europa. Mas também tem uma coisa, que em países como a Itália, a Alemanha, a Espanha, a Grécia, o número de pessoas com mais de 60 anos ultrapassa ao número de menos de 20 pela primeira vez na história. Dessa metade, 272 milhões de imigrantes do mundo vivem em apenas 10 países. Estados Unidos lidera com 51 milhões. Estima-se que nos Estados Unidos haja 12 milhões de indocumentados. Os números da administração Trump estimam em 22. Agora que perdeu, não sei o que vai dizer. Em 2019, os 5 principais países signatários de remessa em dólares foram
a Índia, a China e México, Filipinas e Egito. México ainda vai conservar esse terceiro posto, este terceiro lugar, porque este ano eles pensam que vão chegar a 40 bilhões. O próximo, por favor. Obrigado. Importância da remessa para a família que recebe esse dinheiro, o receptor. Mais de 50% da família que recebe remessa estão debaixo da linha de pobreza. O que é recebido, eles vão diretamente para a comida. Nos países com menor taxa de pobreza, há porcentagem já que vai à educação, saúde, moradia e até microempresa, pero onde e quando houver inclusão financeira. Já começamos a falar algo de inclusão financeira. Isso já faria parte da inclusão financeira. Latinoamérica e o Caribe tem 600 milhões de habitantes, por ser uma das maiores desigualdades sociais do planeta. Não é nada homogêneo e muitos países foram expostos na recente crise pandêmica. Por exemplo, Chile, Peru, Equador e até o mesmo Brasil, que agora a gente vai a tocar. O próximo, por favor. Importância agora para o país receptor de remessa, quem recebe essa remessa, país de origem do imigrante. Em quase todos os países beneficiados da remessa, ajuda familiar, dobram, como falamos, a quantia de dinheiro recebida da ajuda ao desenvolvimento e investimento estrangeiro. São uma contribuição muito importante ao PIB de cada um dos países, em alguns ultrapassam os 20%. O Centroamérica, a maioria, Guatemala tem 11%. El Salvador já tem 20, 21, Honduras. Tudo isso acontece. E acontece também algo muito importante. A economia local, na economia local, as remessas são consideradas anticíclicas. Quando há crise financeira, depressões econômicas, falta de investimento estrangeiro, inflação mais alta e forte redução da economia local, é a receita das remessas que faz a economia e os pequenos negócios se movimentarem, devido à circulação de dinheiro que vai diretamente para o consumo, para a economia real. Portanto, são fluxos de dinheiro que entram sem contrapartida de pagamento, ao contrário do que acontece com empréstimos internacionais. Mas são produto da solidariedade do imigrante. Próximo, por favor. Agora vamos para o país destino das migrações. As remessas ajudam na providência social em países que estão envelhecendo, como alguns europeus. Outros, exemplo, Alemanha, onde a taxa de natalidade é muito baixa, a expectativa de vida é mais alta. Na Espanha, a fecundidade feminina, no ano 2017, era cerca de 1,3 filhos por mulher. Na média, na África, é de 4,7 filhos por mulher. Pense no futuro. Outros têm emprego, todos sabemos, que os próprios locais não querem fazer, pero mantém um fluxo econômico constante e equilibrado. Ainda não falamos com inclusão financeira. O mix cultural é um assunto de grande discussão no atual contexto de migração global. Por quê? Porque alguns consideram um enriquecimento para a cultura local e para outros desperta uma ameaça à sua cultura tradicional. Eles então se ocupam de emprego que em tempos de crise deslocam os moradores locais, despertando a xenofobia, que traz discriminação traz discriminação e violência social. Exemplo, as eleições dos Estados Unidos foram basadas nesse tópico, o Reino Unido mesmo. Em Brasil, em Roraima, você já sabe o que aconteceu com o venezuelano. Também na Europa, com africanos, sírios, Afeganistão, entre outros. A próxima, por favor. Agora, a migração se politizou antes de ser analisada.
Exemplo, falamos do Brexit, falamos também de Trump. E outro que tomam os perigos da migração como bandeiras políticas, coisa que nós não pensamos, nem queremos, nem vamos a fazer. Por quê? Porque os imigrantes sabem, todo mundo, que constitui um ativo para o país de imigração. Por quê? Porque participa no crescimento do PIB, consumo, produção, etc. Um benefício para o país de imigração, como vimos, o país tem uma renda de moneda estrangeira com comportamento anticiclo, isso é um alívio da pobreza e micronegócio. Mas também é uma responsabilidade para o governo mundial, porque é um grupo de poder espalhado por todo o mundo, com objetivos e necessidades comuns. Não importa de onde eles estão saindo, a necessidade e os objetivos são os mesmos. Representam 3,5% da população mundial, de 272 milhões de imigrantes. Um nicho de mercado com forte impacto econômico no mundo e enormes projeções. Então, esse é um compromisso social global para o país beneficiário da ajuda da família, porque o aumento de 1% no fluxo de remessa representa uma redução de 0,4% na pobreza. Tudo isso vamos ver depois na base da pirâmide. Dá o próximo, por favor. Obrigado, Renata. Já quando estamos a falar de inclusão financeira, temos que falar, a gente não pode deixar de falar de transferências formais, que é a concorrência desleal. Isso é muito velho, é Hawala, é o nome dele, é um método de transferência de dinheiro sem que qualquer movimento real de fundo usado durante séculos no mundo muçulmano. O dinheiro não passa a fronteira, fica lá e faz o pagamento. Como? Eu vou falar de forma clara para você. Está sempre com seu faturamento, tanto para exportação como para importações. Na exportação, o importador paga a diferença do exportador nas contas que o exportador mantém fora do país. Em todo mundo, que tem controle de câmbio. Com o importador, a diferença pelo seu faturamento na fatura é paga ao exportador pelas contas em dólar que o doleiro tem no exterior. O importador entrega já em Brasil, que é, então, entregue ao doleiro. E algumas vezes depositada nas contas do beneficiário da remessa. É um acordo que já tem o doleiro com o remessador de fora. Ou é uma operação de engenharia da qual o beneficiário final da remessa geralmente ignora, porque o dinheiro entra em sua conta em caixa eletrônica, através de ATM. Não há movimento de fundo no país destino, como falamos. O Brasil tem a receita como combater isso, pois tem essa experiência. A próxima, por favor. Então, temos que algumas consequências da necessidade da inclusão financeira. Já entramos no tópico de inclusão financeira. Porque o governo está travando uma guerra ao dinheiro. Aí eu coloquei algumas pautas ou pontos para você olhar. Eu não vou ler tudo. O custo é um processo logístico, um custo alto. A economia paralela na informalidade agora ficou muito claro isso com Covid-19. Aumento do manuseio de dinheiro, que também aconteceu com Covid-19, que o país tem que circular menos dinheiro, que deu crescimento às empresas e às e-commerce fora do primeiro mundo, principalmente, que fazem pagamentos online. E anti-money laundering, ou seja, lavagem de dinheiro, terrorismo, tráfico de droga, tudo isso com cash é muito mais fácil. Por quê? Porque tem uma perda de restabilidade de dinheiro. É fonte de renda, não é conhecida. Controle da política monetária, é uma lógica dos governos. Segurança social, tem menos roubo se saiu dinheiro da rua. Também
tem uma perda de informação estatística. Você não sabe quanto dinheiro circula. E é uma exclusão financeira. Então, para isso, precisamos da inclusão. A próxima. Como vamos continuar? Com a guerra do dinheiro. Problema para a indústria financeira e soluções. Custos de outra forma de pagamento. Tem. Mas um cara também. Envio, recebimento, transferência. Isso está em cada uma das empresas, a criatividade que ela tem. Gestão de caixa, cobrança, depósito, distribuição, conta bancária, custos e redução de riscos. Risco de segurança é o mesmo que estava acontecendo de roubos. Competência tecnológica, carteiras móveis, cartão de crédito, outros. Criptomoedas, exemplo, Bitcoin, agora autorizado pelo regulador. Em todo o país não é assim, não acontece isso. Os bancos começam a cobrar custos para receber dinheiro. Cuidado. Porque também encerram as contas os correspondentes que movimentam muito dinheiro. Pero por que os imigrantes não têm conta bancária? Eles não estão bancarizados e apenas movimentam dinheiro vivo, cash. Mas a rastreabilidade da operação é verificada desde o registro de remitente até o nome e endereço do beneficiário em seu país de destino, que tem conformidade ao correspondente pagador, também autorizado pelo seu banco central lá. Ainda eu não entendo os parâmetros de risco usados pelos bancos. Exemplo, eu não sei se está presente, há um estudo de Priscila, ela trabalha em banco de rendimento, com imigrantes num bairro de São Paulo, cheio de imigrantes, fiz uma pesquisa, ninguém tem contas bancárias. Vamos outro. Outro, por favor, próximo. Agora sim, estamos falando de migração. Estamos falando algo de informalidade. Temos que falar da base da pirâmide. Você já conhece o que quando fala da base da pirâmide? É porque a inclusão financeira é tão solicitada por toda a organização internacional e autoridades locais. Por quê? Lá coloquei uma definição de Wikipedia para não entrar em subjetividade do conceito. A base da pirâmide descreve a parte mais baixa da pirâmide da renda mundial. A ideia para trás do conceito de base da pirâmide é que a pessoa mais pobre do mundo seja integrada ao processo da empresa como clientes, fornecedores, distribuidores e assim por diante. A ideia básica é que as estratégias busquem, ao mesmo tempo, por um lado, melhorar as oportunidades de negócio e, por outro, reduzir a pobreza no longo prazo. Em resumo, a base da pirâmide tem um conjunto de consumidores com necessidades não atendidas. Há um mercado mundial à base da pirâmide. Sabe quanto é? 5,5 bilhões de pessoas. O mundo tem 7,7 bilhões. Que precisam ser tratadas como consumidores e não como pobres, para despertar seu potencial, alcançar crescimento social e econômico e sair da pobreza. Ele movimenta mais de 5 bilhões de dólares por dia. Aqui está um novo mercado que você tem que estar preparado para servir. Lembre-se que a população mundial, hoje estimada em 7,7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Estamos falando de 5,5 bilhões na base da pirâmide. Agora, em Latam e o Caribe, é um mercado de mais de 850 mil milhões de dólares anuais. 420 milhões de pessoas. É uma imensa oportunidade para a empresa interessada em atender esses consumidores, porque são consumidores, para investidores, visionários ou empresários, mas eles precisam de inclusão financeira. E quando falo que precisam de inclusão financeira, eles precisam de vocês e dos reguladores também. Eu acho que o Brasil está nesse caminho. Ao mesmo tempo, os consumidores estão imbuindo suas preferências de compra, estão mudando
e eles estão se diversificando. Eles estão mais dispostos a gastar dinheiro em um conjunto crescente de necessidades. É o momento ideal para as empresas definirem sua posição neste mercado em expansão. Vamos ao próximo. Obrigado. Aqui eu coloquei para vocês, eu não vou ler todo, porque é muito. À esquerda, o que é uma abordagem tradicional, sem fazer um estudo da base da pirâmide. E à direita, o que é a economia do mercado. Vou ler 2 ou 3 tópicos só para colocar em el tema você. A abordagem tradicional que falava que o foco nos muito pobres, o setor público deve atender sua necessidade. O pobre como um custo. Então, a economia de mercado fala que tem que colocar esse foco nos muito pobres. E o setor público deve atender suas necessidades. A pobreza não é um problema, é uma oportunidade. Os pobres têm a capacidade de consumir, economizar, empreender e ter necessidades não atendidas que procuram cobrir. Lá em um terceiro lugar, coloquei a caridade como resultado em lo tradicional. A caridade como resultado da responsabilidade social, bem-estar e paternalismo. A pobreza não está excluída dos processos de compra e venda de mercado. A base da pirâmide tem 5,5 bilhões de pessoas com um poder de compra de mais de 5 bilhões de dólares por dia, como falamos. Então, se vamos ao segmento C e D da população, não possuem alfabetização financeira, portanto, não há possibilidade de inclusão financeira. Nos vamos a dar a peixe e não vamos apenas ensinar a pescar, fornecer ferramentas de autossustentabilidade, ensinar a vender pescado, ferramentas de educação financeira para a inclusão social. Isso é o que estamos precisando e é onde a gente tem objetivo. Vamos ao próximo, por favor. É lógico, é um tema polêmico, trouxe críticas. Tem críticas. E essa crítica é tirar lucro dos pobres moralmente errado. Por quê? Se ele ganha, é um ganha-ganha. Ele ganha, é um ganho. Inflação. Muito comum em um país emergente. Sabe a quem pega? Os pobres. O pior que pode acontecer para um pobre é a inflação. Então, isso é correto? Não é correto. As políticas de subsídio não dão sustentabilidade, mas geram votos. ¿Están correctas? Acho que não estão corretas. Permitir que todas as transações sejam de cash to cash, pagando o preço mais alto, com qualidade inferior. É correto? Não é correto. Informalidade, subsistência, vulnerabilidade, destruição de recursos naturais dos quais eles dependem. É correto? Não é correto. Não é correto. Que devido a interesses escuros, a maior parte dos paradigmas, a maior parte da base da pirâmide não está integrada à economia de mercado global e não se beneficia para nada dela. Tampouco é correto. Vamos ao próximo, por favor. Que diz o Gaffey em seu livro guia já de ano 2013? Eu vou ler só o primeiro, porque o tempo não dá. A inclusão financeira implica fornecer acesso à gama adequada de serviços financeiros seguros, conveniente e acessível para grupos vulneráveis e desfavorecidos, incluindo pessoas de baixa renda, rurais e sem documentos. É difícil falar em um banco disso. É difícil, mas Gaffey fala disso. Também fala que para fim de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, esses produtos e serviços financeiros são fornecidos por meio de instituições financeiras sujeitas à regulamentação adequada de acordo às recomendações de Gaffey. Então, a maior exclusão financeira concentra-se em pessoas que vivem com menos de $2 por dia. Mas essas pessoas pobres levaram vida financeira até sofisticada. Mas agora que eles fazem isso,
fora do setor bancário formal, também economizando e tomando empréstimo, olhando para o futuro, mas sempre usando ferramentas financeiras informais. E essa coisa seria para evitar ações criminosas e de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Integrar tudo isso ao mercado formal é parte da inclusão. Vamos próximo. Vou meio rápido. Bancarização e inclusão. Vamos tentar apoiar términos financeiros. Rápido. Se recebemos o salário na caixa eletrônica, temos conta no banco. Estaremos bancados, mas podemos usar essa conta apenas para receber nosso salário e sacar tudo numa mesma transação. Ou em várias durante um mês. Isso não é inclusão financeira, é bancarização. O primeiro passo foi dado. Temos uma conta no banco, ajuda. Mas lembre que está na fintech também, que elas estão fazendo também inclusão. Cuidado, então com que ter conta em banco é sinônimo de inclusão. Não, ter conta em banco é bancarização. Inclusão financeira é outra coisa. Podem estar juntas? Sim, 99% do tempo estão juntas, porque o principal também é ter uma conta bancária. Uma investigação do ano passado, o Instituto Locomotiva, revela também de Brasil, não? Que a maior economia de Brasil tem 45 bilhões de desbancarizados, menos de 70%. Quando a maioria dos países, mais de 70% bancarizados, desbancarizados 45 milhões. Quando a maioria dos países, ou melhor, apenas chegam a 50%. Aqui agora eu coloquei que a Global Fintech diz pouco mais de 50% da população da América Latina possui conta em instituições formais. E aí um comparativo de diferentes países com diferentes continentes. Agora, existem vários fatores que explicam essa lacuna. Alto nível de informalidade na região, requisitos de documentação rígidos para abrir conta bancária, a baixa penetração de produtos financeiros, a falta de um registro público adequado para bens móveis e imóveis, e o principal, um terceiro conceito, a baixa educação financeira. Eu acho que é o principal, mas também tem outro. Lá você tem um gráfico de indicadores de inclusão financeira na América Latina. Olha a mulher e olha os homens. E olha quanto esse ahogo que ele tem em relação às contas que ele tem. Vamos ao próximo, por favor. Que são, então, os serviços financeiros que ajudam na inclusão? A ver como estou de tempo. Uf, perto. Quando utilizamos diversos serviços, transporte, saúde, reparações, limpeza, também oferecemos, através de nossa atividade laboral, construções, fabricações, reparações. Em todos os casos, a troca desses bens e serviços realiza-se mediante pagamento ou cobrança, conforme o caso. Essas ações são tecnicamente chamadas transações de bens e serviços e são reguladas por meio de preço. Lógico, uma casa é mais cara que um carro, que por sua vez vale mais que um sapato ou uma escova de dente. Sua unidade de medida é o dinheiro. Depende da moneda, pode ser local ou pode ser dólar. Esse dinheiro é qualquer meio de pagamento. Então, dinheiro é qualquer meio de pagamento aceito tais para realizar operações, seja para compra, seja para pagamento de salário. Mas se não usamos dinheiro ou pagáramos com outro meio de pagamento, por exemplo, cartão de crédito, cheque, carteira móvel, estamos utilizando serviço financeiro. Então, que são todos os serviços que têm que ver com o uso de dinheiro em todos os derivados. Já temos outra definição, que se os créditos, depósitos, carteiras, móveis, são substituídos por dinheiro, o dinheiro físico, são substituídos por outro serviço financeiro, então nós estamos utilizando ferramentas financeiras. É um jogo de palavras, mas é diferente. O acesso adequado ao serviço financeiro é essencial para fazer investimento, educação, acesso à habitação,
con financiamiento hipotecario, hasta para economizar para aposentadoría o para abrir un negocio. Un sector financiero que no prioriza la inclusión financiera no puede distribuir los beneficios del crecimiento económico a todos los niveles de la sociedad. Eso dice Ovid. Entonces, financiero refiere al flujo de dinero en una economía. Vamos próximo. A fintech. É lógica. Elas podem ajudar no processo de inclusão financeira. Como não? Lógico. Ajudam. Como toda inovação, as empresas fintech conseguem mostrar em curto período sua capacidade de integrar atores, mudar esquema, conseguir novos produtos de acordo às necessidades do público. Sua maior força consiste em integrar novas tecnologias às necessidades da população. E assim que o desenvolvimento de aplicações e produtos digitais, a par da ligação mais global entre os vários atores, permite alterar os esquemas tradicionais do sistema financeiro. Com os novos esquemas foram criados ecossistemas financeiros integrados que colaboram com a redução da exclusão digital. A educação digital hoje se junta à educação financeira, necessária para democratizar os acessos. A atual pandemia acelera esse processo da integração digital. As empresas fintech são as protagonistas da mudança. Pagamento, procedimento digital, trabalho remoto, acesso a crédito online, etc. Brasil, de acordo à região, é um dos que está mais avançado em regulação a respeito. Vamos para outro, por favor. Próximo. Esta gráfica é rápida. Pagos digitais, está em espanhol, desculpa, feitos ou recebidos. Se você olhar cá, vai encontrar uma surpresa. Já todo mundo olhou a surpresa. O maior é Venezuela. E tem uma explicação. Como tudo na vida tem explicação. É importante dizer que a Venezuela se destaca como um país com maior penetração de pagamento digital na região. O que se explica, em parte, pelos elevados níveis de inflação que praticamente impossibilitaram a realização de transações em papel moeda. Embora o caso venezuelano envolva um serviço financeiro básico, transação em dinheiro, ele ilustra o poder das soluções financeiras digitais para integrar um amplo segmento da população, especialmente em um país que atravessa uma grave crise econômica que reduziu drasticamente as operações da banca tradicional. E essa é a explicação da gráfica. O próximo, por favor. Eu vou deixar aqui a gráfico porque não vai dar o tempo, como falei, mas vamos tocar que de alguns deles. Desejo de boa intenção, vamos a teoria da ação. Somos solicitados, pedidos por organismos internacionais e por Banco Central mesmo, a capturar o remitente, encaminhá-lo para a abertura na conta em um banco, ajudando assim a inclusão financeira. Qual é o feedback para as corretoras, por exemplo? Onde está a relação win-win ou ganha-ganha? Vamos a parar com o discurso, custos mais baixos. Aí não está o problema. Então, é que tem uma nova abordagem para o cliente. Cada empresa vai ter uma estratégia diferente. Aqui coloquei algumas ideias dela. E a principal é a última de quebrando paradigma, porque a única maneira é educar, educar e educar, tanto para digital como para a inclusão. Da teoria da ação, os custos de remessa em todos os custos bancários devem ser transparentes. Quais são os custos das corretoras e seus correspondentes? Inclusive, os de correspondente indireto que, pela regulamentação atual, elas não podem ter contas diretas fora do país no exterior. O que encarece, sabemos, as operações de importação e exportação. E a remessa, por exemplo. Que taxa de juro um emprestador de dinheiro informal da cidade cobra desse mesmo cliente? É conhecido? É controlado? Quem controla isso? Ou não é controlado? Sabemos que no mundo não é controlado por ninguém. Então, propor que a regulamentação promova a inclusão financeira
financeira é consequência do novo modelo de negócio, de alargamento das estruturas de proximidade aos novos clientes. Isso é possível quando agora os correspondentes são de alto risco aos olhos do regulador, e também os bancos fecham as contas dos correspondentes e das próprias corretoras. É possível. Como já vimos, continuaremos vendo, enquanto o regulador não fizer parte do problema para fazer parte da solução, não podemos avançar no tema de inclusão. Integra a entidade de pagamento de remessa neste processo. O regulamento permite o que fazemos? Me pergunto. Vamos ao próximo. Então, temos que o trem começou a mover. Determinar, então, cada empresa como estratégia de determinar um objetivo. Alcançar investindo na educação financeira. Definir uma estratégia chave, para identificar o melhor canal de entrada à educação financeira. Agora, custos exigidos. Quem paga? Tem retorno em que prazo? Prestar serviço através de uma ampla gama de tecnologia, ATM, celulares, notebook, crédito, débito, cartão pré-pago, etc. Pero também ensinar sua utilização. Então, vamos quebrar falácias e vamos tomar um banho de realidade. Quando nos dizem que uma instituição financeira inclui a educação financeira como base na estratégia de cross-selling, a venda cruzada, a realidade mostra que apenas abrem conta poupança. No mundo. Por favor, próximo. Então, mais uma vez, temos uma regulação regulatória prudencial. Rever e unificar. Agora, a regulatória prudencial é muito, muito importante. Eu acho que o tempo é muito importante porque a essência do regulador prudencial é garantir fundamentalmente a solvência, a liquidez da entidade que integram, buscando que exista um backup, um novo conceito, que permita a coexistência de diferentes operadores. Eu me pergunto, assim, isto tenho que agradecer a um estúdio contábil daí, que é de Marcelo Ravelo, que passou essa informação para mim. Como fazemos com uma micro e pequena empresa que representa 99% do empresariado brasileiro? Sem dúvida, vamos precisar dela para a recuperação do emprego e consumo no curto prazo para sair da crise. São essenciais para a maior inclusão financeira e redução de custos. Hoje existe inclusão financeira em todas elas. Em 2020, tive 1,3 milhões de empresas que encerraram sua atividade. Só pela Covid foram 522 mil empresas. Fonte de IBGE. A recessão do PIB foi de 9,27%, a tendência a fechar em 2020 5%. A informalidade está crescendo em patamares galopantes. Uma pesquisa da Getúlio Vargas tinha um cenário próximo de 50% na informalidade. Está com Covid, esse número deve ter aumentado. Segundo a OCDE, o Brasil pode ter 2/3 da população com informalidade a causa da Covid. Amigo, muito difícil falar de inclusão financeira. Temos esperança, sim, a partir de 2021. O próximo, por favor. Então, a educação financeira deve estar uma estratégia empresarial. No, anterior, por favor, anterior. O anterior, isso. Quero deixar aqui melhor conhecimento para o meu cliente, transparência, informação do cliente. Hoje todas são a campanha de publicidade que ensina a economizar. Hoje todas são abrangidas para comprar, gastar. Há um exemplo de educação financeira que deve incluir o serviço de ajuda e perder medo da barreira cultural e do hábito de conduta. Eu tenho um exemplo para você, mas não vai dar o tempo. Então, o próximo, por favor. Da poupança. Eu pedir a todos, por favor, que economizem, ainda seja um pouco, porque você pode um seguro para situação imprevisível e inevitável. Cuide da despensa da formiga. Mensualmente, sua despensa, anualize e defina seu banco. O pior é o gasto formiga. Esse é todo dia, na gorjeta,
o cigarro, a bala. Esse é o gasto formiga que diz lá. É principalmente um ato de responsabilidade solo de nossa família e principalmente do imigrante. Ele faz duas coisas antes de enviar dinheiro. Ele come, paga o aluguel, paga o gasto de luz e água e o resto envia o dinheiro para a família. O pior que a vezes essa família gasta no último smartphone. Muitas vezes não economizamos porque não tomamos boas decisões. Não podemos ou não sabemos como administrar melhor nossa capacidade de gasto. Compramos bem os serviços que não precisamos. Com as economias podemos começar nossa própria microempresa e pensar na unificação familiar. A poupança passa a ser uma extensão e proximidade de carinho de nossa família, que trabalha e luta para mandar esse dinheiro para alimentação, educação e saúde. Esse é o nosso sacrifício compartilhado. A poupança de imigrante está salvando muitas famílias da pobreza extrema. O próximo, por favor. Então, o principal que voy a tocar aqui, conquistar nossa própria inclusão neste processo para trazer realidade ao mercado e não permitir atuar de forma mais ativa em produtos e serviços que fazem parte da estratégia inclusiva e que fazem parte de nossa cadeia de negócio. Podemos agregar o valor a partir de nossa própria necessidade. Então, devemos ir à acção. Somos com a participação de todos os verdadeiros sectores, financeiros, reguladores, não há solução possível sem todos juntos. E podemos transformar a solução em problema. Por favor, não mais fechamento de contas em forma indiscriminada, sem fundamento lógico de política de anti-money laundering. Só justificada por la baixa rentabilidade que ela tem, ou pior ainda, para eliminar concorrentes. Um chamado urgente às autoridades reguladoras para dar fim ao abuso de poder e não são os verdadeiros aliados para alcançar a inclusão financeira, tão necessária para um mundo melhor. O próximo. Aqui estamos em Guayaquil. É uma zona que de Chayo, creo que foi feita com muita população. Lógico, lá, no Ponto Vermelho, lá não tem um banco. Um correspondente aí. Não há banco aqui. ATM? Tem. E tem carteira móvel. As fintech estão lá. Isso eu queria mostrar para você. A importância da inclusão, chegar onde está o cliente, chegar a essa base da pirâmide. O próximo. Renata, o próximo, por favor. Senão o tempo não vai dar. Aí foi mais perto. Então, vamos a este quadro que fala novo foco de economia de mercado, já falamos. Redefinir o conceito de cliente, já falamos. Novo modelo de negócio, com novos produtos para esse cliente, porque é um novo mercado e temos um novo cliente, com um regulamento prudencial, que já falamos também, pero uma abordagem sistêmica do conceito, responsabilidade compartilhada por todos os atores envolvidos, e o princípio fundamental para ter inclusão, educar, educar e educar. Não esqueça nunca de educar. Isso é o principal. O próximo, por favor. Que quero fazer uma homenagem a Mafalda, que quando eu era novo, gostava muito, muito dela, e agora acaba de morrer, o Joaquim Salvador Laval, conhecido pelo pseudônimo de Quino. Morreu 30 de setembro. Esta é uma imagem dela. E para finalizar, eu já estou de tempo, estou já cerca do final. Pois quero encerrar, vamos a ver um vídeo de duas pessoas intimamente ligadas à base da pirâmide. O primeiro verá a Mohamed Yunus, empresário social, banqueiro, economista e líder social de Bangladesh, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz no ano 2006 para desenvolver a Grameen Bank e por ser desenvolvedor do conceito de microcrédito e microfinança, parte fundamental
para essa base da pirâmide que consome 5,5 bilhões de dólares por dia. Banco que concede pequeno empréstimo também convocou pessoas de baixa renda sem pedir garantia nem troca. A morosidade lá tem uma morosidade de 3%, menos de 3%. O vídeo termina com um discurso de Prahalad, que é nascido na Índia. Ele foi professor universitário em Ross School of Business de Michigan. Ele era conhecido como o pai do conceito da fortuna na base da pirâmide. Escreveu um livro que o mesmo nome, que é altamente recomendado. Eu recomendo muito para todos vocês. Ele morreu no ano 2010. Era gente boa. Agora, peço desculpa porque o vídeo está em inglês, com legenda em espanhol. Mas, com certeza, você vai entender mais do que eu falei. Adiante. Vamos, Renata, por favor, con un vídeo. No es un juego de caridad. Se trata de encontrar modelos de negocio donde las multinacionales agrupen sus tecnologías, sus ofertas y encuentren un modo rentable de servir al 90% de la población global, al que no está atendiendo actualmente. Ahí es donde está el futuro. Esa es la economía que está creciendo. Esa es la gente cuyo poder adquisitivo está creciendo. The challenge for this century is to democratize commerce. We must imagine a world which combines in equal measure economic development and eradication of poverty, ecological stewardship, and social justice. We must harness the forces of globalization to create this outcome. In a task of this magnitude, plenty will go wrong. There will be many surprises on the way, but the journey is exciting and the goal is noble. As Mahatma Gandhi once said, poverty is the worst form of violence. We have to move forward with hope and determination. What I like to suggest is, how can we create a world without imagining it? I do hope that we can bring to this task our collective imagination, passion, courage, humanity, humility, and intellect. We cannot expect less of ourselves. Thank you all. Eu quero agradecer mais uma vez. Fecha, Renata, por favor. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a Abracan, a seu presidente, a toda essa equipe, principalmente a Amanda e Renata, que possibilitou a apresentação deste webinar em tempo recorde de trabalho. Eu tive a semana passada, toda a semana, com a IMTC World, e trabalhei o fim de semana para vocês. Para mim também, com muito prazer. O que mais quero é que a ideia que queria transmitir chegue até vocês. Temos um mercado enorme ainda, que é a base da pirâmide. Para trabalhar nisso, e para isso temos que mudar os modelos de negócio e a parte de nossa cultura pessoal e empresarial. Mas com certeza podemos todos juntos ter um mundo melhor, independente do signo político ou racial. O que mais importa é que sejamos juntos, justos e fiéis às nossas ideias, sempre com um espírito de solidariedade. Algo muito importante, nunca perca o foco de que a regulação não seja um impedimento para alcançar objetivos comerciais e a inclusão financeira. Mas, pelo contrário, a regulação é uma ajuda para crescer saudável e evitar a informalidade e o crime. Muito obrigado. Desculpe o tempo, eu fui uma corrida muito grande. Espero haver complacido todos vocês na expectativa. Adelante, Amanda. Dias, é sempre sensacional ouvi-lo. Quanto aprendizado que você nos traz com essa sua visão tão ampla de mercado, que vai
além dessa magnitude, né, da solidariedade, esse olhar que nós temos que ter da questão da inclusão financeira, né, da inclusão social, mas também que essa inclusão ela vem como uma grande alavanca para o mercado, para fomentar ainda mais o mercado, uma alavanca de forma ampliar o nosso mercado, com grandes oportunidades. Então, você traz a oportunidade não só no aspecto social, mas também no aspecto da economia, no contexto geral. Eu achei assim, de uma magnitude assim, grandiosa essa sua visão, né? Eu imagino que muitos colegas aqui tiveram essa oportunidade de aprender contigo, essa aula magna. Muito obrigada por ter trazido esse tema. Considero assim, muito importante, não só socialmente, mas também como seres humanos, mudarmos a nossa visão, nosso conceito, né? Então, muito obrigada por trazer essa abordagem, nos permitir essa visão, Trias. Muito obrigado, Amanda, a você. Muito obrigado por as palavras de você. E você está certo. Nós temos que mudar, ter uma mudança cultural em nossa cabeça, porque isso é fundamental para entender um novo mercado, que é a base dessa pirâmide. Todos brigamos por o mesmo negócio e temos perto desse negócio centos de pessoas que estão caminhando e a gente não sabe, não percebe que é um cliente. Por quê? Porque não temos as ferramentas. Com certeza. Olha quanto potencial sendo desperdiçado, né? Quantas oportunidades sendo desperdiçadas. Isso não digo de forma unilateral, de uma forma totalmente abrangente de mercado social. Olha quantas oportunidades, né? A oportunidade de fomentar a economia. Também de certa forma, você acaba alavancando as questões econômicas, né, desse pessoal de baixa renda. É uma oportunidade de crescimento e fomentação da economia. Então, esse mote que você trouxe para nós é fundamental, Trias. Eu acho que o mercado tem muito a aprender, né, e eu desejo muito que o mercado absorva essas suas considerações, travou a língua, desculpa, e todo esse contexto, né? Eu acredito muito sempre no mercado. Importante. Eu sempre acredito muito no mercado e eles sabem, porque são empresários, porque a maioria são amigos, você tem aí do outro lado da tela, e eu conheço a eles. Eu sei que eles estão sempre procurando o melhor. É um ganha-ganha. É um ganha-ganha e não é um ganha-ganha. Não é um problema só deles, é de todo, é um problema, eu falo sistêmico, porque todo o sistema tem que estar de acordo, alinhar os planetas, falamos nós, para ir à frente com essa inclusão financeira, que é fundamental. O banco que eu nombrei de Bangladesh, sabe um empréstimo dele quanto é? $100, $150. Olha só, gente. Isso. E ele não tem praticamente morosidade. Mas o que acontece? Você tem duas formas de ser um ganho. Por margem, um grande margem, com um cliente que ganha muito, ou muitos clientes com uma margem pequena, que é volume. Acá estamos apostando agora esse volume de 5,5 bilhões de pessoas no mundo, que é a base da pirâmide. Isso é o conceito. A base da pirâmide. E a fintech, cuidado, a fintech tomaram essa dianteira. Depois, a gente não vai chorar com a fintech que estão tomando um negócio, elas tomaram essa dianteira. E a fintech, elas finalmente são financeiras. Você tem aí um
banco Nubank, que é o primeiro banco do mundo, fora de Ásia, a nível digital. Por exemplo, ¿no? Que é um unicórnio. Nós temos outro unicórnio de local, que é outra fintech, também. Um unicórnio no Uruguai, que é um país muito pequeno, não tem empresas de grande porte, de grande volume. E é uma digital. Eu fico feliz. Fico feliz com pena de não ter tempo para poder expressar com maior amplitude meus conceitos. Mas não vai faltar oportunidade. E eu, o único que quero que a gente que tomou o tempo aproveite pelo menos um conceito. Pelo menos um. Com um conceito já começa a rodar. E quando isso começa a rodar, já é uma bola de neve. Concordo contigo, Trias. Olha, mais uma vez, sem palavras para agradecer essa sua visão. Na minha opinião, tem muitas coisas que precisam ser mudadas, né? E basta que todos nós nos movimentemos nessa grande engrenagem econômica, né? Que não depende só de mas depende de questões políticas, econômicas, mas, enfim, há muito nesse universo que precisa ser estruturado e essas oportunidades que merecem e devem ser, sim, criadas. E assim Amanda, que criadas, né? Eu tenho 2 minutos, 3? Não tenho. Estouramos um pouquinho o tempo, mas dá uma colherzinha assim. Tenho ou não? Manda, mestre. Não consigo. Não, porque iba a ser um conto que vai em linha do que você está falando, que é o elefante do circo. E acá termino. Para todos, vou terminar com um conto. Eu gosto de falar de contos, brincar, tomar, beber algum vinho com os amigos. Quando era pequeno, eu amava os circos. O mais gostava de circo eram animais, especialmente os elefantes. Mas depois de sua performance, o elefante sempre permaneceu amarrado a uma pequena estaca cravada no chão, com uma corrente que aprisionava uma de suas pernas. No entanto, essa estaca era apenas um pequeno pedaço de madeira que ele tinha. Então, eu pensava, poderia facilmente liberar-se de apostar e fugir. O que assegura, então? Por que ele não fuge? Quando era pequeno, eu perguntei, muitas vezes, ninguém tinha uma resposta boa para mim. Até que um dia, uma pessoa sábia, que ainda lembro, alguns anos atrás descobri que o elefante do circo não escapa porque está amarrado a uma estaca semelhante desde que foi muito, muito pequeno. Fechei os olhos, imaginei o elefante recém-nascido, indefenso, preso à estaca. Tenho certeza que naquele momento o elefantinho empurrava, puxava e suava, tentando soltar. E apesar de seu esforço, ele não teve sucesso, porque aquela estaca era muito difícil para ele. Até que um dia, o terrível para sua história, o animal aceitou sua impotência e se resignou a seu destino. Aquele elefante enorme e poderoso que vemos no circo não escapa, porque ele pensa que não pode. Ele está gravado em sua memória do desamparo que sentiu ao largo depois do nascimento. O pior, que essa memória nunca mais foi questionada seriamente. Ele nunca tentou testar sua força novamente. Em definitiva, e como resumo, somos todos um pouco o elefante de circo. Damos volta ao mundo amarrado a centenares de apostas que tiram de nossa liberdade. Vivemos pensando que não podemos fazer muitas coisas, simplesmente porque uma vez, muito tempo atrás, quando éramos pequenos, tentamos e falamos, não conseguimos. Em seguida, fizemos o mesmo que o elefante, gravamos em nossa memória essa mensagem. Não posso e nunca poderei fazer. Quantas vezes sentimos as algemas e sacudimos as correntes, olhamos para que aposto e pensamos que não podemos. Temos que pensar e dizer e agir
sim podemos nos libertar das estacas e a mochila da vida. E esse é o cambio cultural, vencer essa estaca do elefante pequeno. Isso eu queria contar só para fechar. Adorei esse conto, né? Nos dá uma reflexão do que é o ser humano se submeter ao conformismo. Então, é necessário sair da zona de conforto. Todo mundo está acostumado a ficar na zona de conforto porque é ali quentinho, de repente está até ruim, né, Trias? Está até ruim, mas a pessoa, não vou sair daqui porque aqui eu conheço, sabe? Aquela coisa. Então, assim, nós temos também que aceitar que em todo esse processo do aculturamento, né, o conformismo ele é um processo regresso, né? Então é necessário enfrentamento para a evolução. Mas agora, depois do Covid, a gente tem uma nova realidade. E essa nova realidade a gente tem que ter ferramentas, como falamos hoje, ferramentas financeiras, para enfrentar essa nova realidade e continuar no mercado e avançar. Não ficar nessa zona de conforto que você, muito bom, está falando. Só isso. Eu quero expressar sempre o que eu sinto de coração para todos vocês, porque eu quero muito a todos vocês, eu quero muito a Abracana, eu quero muito ao Brasil. E eu quero estar lá e já evitar o que é o Zoom, o presencial, dar um abraço, um beijo, como fora, esse sentimento muito, muito latino que nós temos todos. Isso sim extraño, extraño isso. Espero Como que haya sido bom. como faz falta, né? Estarmos todos juntos. E Trias, é sempre um prazer estar contigo e, de certa forma, mesmo que a pandemia nos deixa longe, ao mesmo tempo ela também aproxima, né? Dos amigos, né? Então nos mantém de certa forma ainda mais conectados. Então, muito obrigada, gratidão infinita à sua colaboração. Pessoal, eu esqueci de falar no ato ali da introdução, nosso querido Trias, né? Tá lá do outro lado, no Uruguai, lá em Montevidéu, conosco, né? E trouxe esse tema tão grande, de uma reflexão assim avassaladora. Me senti arrebatada com esse conhecimento. Obrigada, viu, Trias? E eu vou deixar aqui bem claro para o pessoal, um segundo lembrete, que Daniel Trias está compartilhando, sim, a apresentação, então todos vocês vão receber por e-mail a apresentação do nosso querido mestre. Trias, muito obrigada mais uma vez, esteja sempre conosco, você já é da casa, você é família Abracan, sim, né? Já de primórdios, nunca nos abandona, é nosso orgulho por tê-lo conosco, abraçando essa bandeira sempre. Eu queria aproveitar aos nossos queridos participantes e também deixar um convite que nossas webinars se estendem nessa semana, e amanhã nós teremos aqui a presença do juiz federal, Dr. Jorge Gustavo Serra de Macedo, ele que é juiz federal da 11ª Vara Federal de Minas Gerais, e ele vai trazer o tema atuação do TRF no combate à lavagem de dinheiro. Esse evento será amanhã, às 16 horas, as inscrições elas seguem no nosso site. O pessoal que é da lista VIP recebe as orientações pelo WhatsApp de como obter esse acesso pessoal para amanhã às 16. Obrigada por estar conosco, Trias, obrigada a todos vocês, nossos queridos participantes e amigos de mercado, por estar conosco sempre aqui com a Abracan. Um abraço, Trias. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Hasta pronto. E agradecer aqui a minha... Renata, eu vou participante todo, um abraço muito grande para todos. Para você também, Trias, muito obrigado. Foi uma tarde de muito aprendizado, foi uma tarde muito proveitosa e espero encontrá-lo amanhã novamente aqui na nossa webinar. Renata está escondidinha, está aqui
Ela está conosco aqui no escritório. Aparece um pouquinho para a gente, Renata. Ela é tímida, pessoal. Ela é tímida. Eu acabo com a timidez dela. Renata, obrigada. Você que está aí se desdobrando, né? E também abraça essa bandeira da Abracan na disseminação do conhecimento. A Renata é o nosso grande apoio aqui em todos os eventos que nós estamos estruturando com muito carinho a todo o mercado. Um beijo para você, viu, Rê? Beijo para todos vocês. Muito obrigada. E amanhã tem mais. Tchau, pessoal. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.